Boa noite a todos, a paz. Estamos na nossa terceira edição do Congresso de Identidade. Realmente é uma alegria. Inclusive, fica uma emoção em saber que o pastor Afonso, ele incentivou, ele foi um motivador, ele foi alguém muito importante para nós, que nos incentivou a que esse congresso existisse. Nós estamos na terceira edição e é sempre uma grande responsabilidade, porque nos é passado uma confiança, é depositada uma confiança em nós. E sabemos que um congresso desse, para se tornar leve, envolve várias pessoas. Envolve pastores, líder de célula, supervisor, líder de ministérios. E é bom, isso fica muito leve para nós, porque nós entendemos que cada vez mais a igreja está engajada e está consciente sobre essa capacitação. E nós temos hoje o privilégio de trazer para essa terceira edição o David Reich, que eu tive o prazer de conhecer há mais ou menos uns 15 anos. Eu comecei a frequentar, a buscar capacitação em congresso de identidade e sexualidade em 2006, no ano que eu casei. E logo depois eu conheci o pastor David, também a sua esposa, e foi onde nós começamos a buscar conhecimento, capacitação, e também já tive a oportunidade de juntamente com ele, com a sua esposa, conduzir grupos, dando lá o nosso apoio, a nossa contribuição. Então, pastor Rafael, que é quem nos passa essa missão, o nosso pastor sempre confiando em nós, e graças a Deus, como eu falei, é sempre leve, tranquilo, porque todos estão sempre engajados e veem como isso é um trabalho de equipe. Eu não vou falar muito sobre o David, porque eu acabo dizendo coisa que não é necessária ou esquecendo coisa que é importante. Então, eu acho melhor ele mesmo se apresentar. Mas... Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Quero já agradecer o David, agradecer a todo mundo que está aqui conosco. É um tema profundamente relevante para o nosso tempo. Então, nós já estamos na terceira edição, lidando com um tema tão atual, tão necessário e tão desafiador para esse tempo que nós estamos, Eu quero louvar a Deus por você estar aqui. Eu louvo a Deus, já temos irmãos de várias das nossas maranatas, mas eu vi que temos de pessoas que não são da maranata também, Davi, a casa é sua, viu? Sinta-se na presbiteriano. Será? Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom estar aqui com vocês. É uma honra, uma alegria, prazer estar em São Luís, estar aqui na igreja, conhecer um pouco mais da Igreja de Cristo. É um privilégio para mim. Cheguei hoje, vamos ter hoje, amanhã, até domingo, vamos compartilhar sobre sexualidade, identidade. Eu espero que você venha com o coração aberto para aprender mais sobre isso. Eu queria me apresentar um pouco mais. Eu me chamo David, alguns chamam de Davi, alguns chamam de qualquer outra coisa. Eu não aguento mais responder essa pergunta, Se é David ou Davi. Então, se falar Danilo, eu digo oi. Heiker é o sobrenome, é alemão. E como o sobrenome indica, alemão, eu nasci aonde? Que parte do Brasil? Belém do Pará, Tem absolutamente nada a ver, mas essa cara de índio que eu carrego já denuncia, É uma ironia, irmãos, Eu nasci lá em Belém do Pará, aqui do lado. Tem muito maranhense lá, inclusive. A gente conhece bem os maranhenses, Eu sou paraense, minha esposa também. Eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 12. Eu sou casado há 19 anos e trabalhamos, minha esposa e eu, há 20 anos que a gente começou de maneira muito despretensiosa. Em 2005 nós começamos um trabalho que redundou no que existe hoje na área da sexualidade, e com o tempo nós desenvolvemos a intenção de capacitar a igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então tem sido essa a nossa missão, a capacitação para que pessoas simples, pessoas que estão discipulando, aconselhando, na igreja, em qualquer ministério, ou famílias possam saber melhor lidar com um repertório melhor,
com ferramentas mais adequadas, com a direção mais clara, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, porque a vida é muito complexa, mas sabermos melhor, com mais sabedoria, atuar dentro desse tema tão relevante e inevitável que é o tema dos desafios dos nossos dias ligados à sexualidade. Então, se você aí, por acaso, não conhece ainda a produção online do ministério, você está em pecado, basicamente, né? Então, você tem de me seguir no Instagram urgentemente, isso é uma questão de salvação, né? Então, até o final da noite, quem não me seguir vai ter problemas espirituais graves. Então, procura lá no Instagram meu nome, lá tem muito conteúdo, e a gente tem andado pelo Brasil também, em alguns lugares, para poder capacitar nesse sentido. Eu, além disso, como foi dito, sou pastor na igreja presbiteriana, tá vendo? Fazia tempo que vocês não viam presbiteriano, hein? Eu sou pastor na igreja presbiteriana de Alphaville, lá em São Paulo, região metropolitana de São Paulo, e temos servido ao Senhor naquele lugar. É isso, irmãos. Estão preparados? Sim ou não? Será? Então abra comigo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, por gentileza. Gênesis 1, 27 é um texto muito conhecido, nós vamos começar por ele, e é importante dizer que nós vamos fazer uma continuação, tá, irmãos? Embora os títulos sejam diferentes, o que eu vou começar hoje, eu vou continuar amanhã, e as coisas vão estar ligadas uma à outra. Poderia até ser considerado uma única grande mensagem, dividida em vários períodos. Então, fique muito atento para a construção do raciocínio. Eu sei que você tem perguntas talvez muito específicas, bem específicas, às vezes muito práticas. Então, o que eu faço quando acontece isso? O que é isso? E você fica um pouco ansioso, porque você quer ter aquela resposta, mas eu preciso fazer uma construção de raciocínio, senão fica muito difícil explicar o mais específico. Então, a gente vai do geral para o específico, essa é a nossa ideia. E vai ter momento para perguntar, eu sempre deixo mais para o final, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo com coisa que ainda vai se falar. Então, a gente já vai falando um monte de coisa, e no final a gente vai arrematando aquilo que seja de aplicação mais específica. E não vai dar para falar de tudo, já vai frustrando aí, né, o seu coração, né? É gigantesco o assunto, mas vai dar para falar bastante coisa, mas não tudo, tá? Então é importante a gente lembrar disso. Eu trouxe meu livro também, no final eu falo sobre o livro, falo sobre a formação e explico melhor como é que a gente pode continuar esse aprendizado, além do evento aqui mesmo. A segunda coisa que eu preciso falar antes de ler o texto é o seguinte, irmãos, nós não vamos falar de sexualidade e depois pensar como encaixar na Bíblia, porque às vezes a gente pensa assim, né? Então eu vou explicar o que é sexualidade, o que é isso, o que é aquilo, aí depois eu tento encontrar na Bíblia alguma coisa que tenha a ver com o que eu expliquei. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é o contrário. Nós vamos olhar para o Evangelho, e aí a partir do Evangelho a gente vai olhar para a sexualidade, porque a gente está numa igreja. Não estamos numa igreja? Ou eu estou maluco? Estamos numa igreja, né? Então, a gente precisa lembrar que a partir do Evangelho, a gente vai como uma lente, né? Como você olhar a partir da lente, você vai olhar a sexualidade. Então, isso é importante você perceber, que nosso maior entendimento é o Evangelho, como ele se relaciona com o fenômeno da sexualidade nos seus diversos meandros, nos seus diversos campos, tá? Essa é a ideia. Então, vamos ler, para começar, Gênesis 1. Eu não abri, tá vendo? Eu fiquei falando um monte de coisa, só faltou eu abrir o texto, né? Vamos lá, Gênesis 1, 27, diz assim a palavra de Deus: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, vos enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra.
Pai, nós oramos nessa noite mais uma vez, precisamos que o Senhor fale conosco a partir da Tua palavra. Nós precisamos de Ti, que o Senhor modifique o nosso coração, nos ensine em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, muito rico. O versículo 27 está falando de homem e mulher, está falando da origem do ser humano, você sabe, mas eu queria focar mais no 28, então eu queria que você deixasse aí aberto o 28, e antes de explicar um pouco mais o 28, deixa eu lhe falar uma coisa importante. Existe uma maneira de entender como é que Deus pensa sobre um assunto, que é entender que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não é um livro que tem um monte de regras apenas. A Bíblia tem regras, tem mandamentos, mas ela não é um livro só de regras. E ela também não é um dicionário. Dicionário, você abre uma palavra e está lá o significado dela. A Bíblia não é assim. O que a Bíblia é? A Bíblia conta uma história. Então, a primeira coisa que você tem que saber, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela conta uma única história, uma grande história. E ela não é difícil de entender, de resumir. Essa história, se você não entender, você não vai entender o porquê que existe mandamento. Então, você sabe de um monte de regra. Por exemplo, você já sabe que a Bíblia diz que sexo é para dentro do casamento, mas tem um motivo. O motivo está dentro da história, que dá contexto para aquilo que a gente acredita. Então, se a gente não compreender a história, a gente não entende a nossa própria vida. E não é uma coisa longe, difícil e teórica. Tem a ver com as explicações sobre por que a gente agora está pecando. Por que a gente agora tem as nossas tentações. E por que a nossa vida é como é. Por causa dessa história que a Bíblia conta. Então, esse assunto é muito grande, tá? Eu vou resumir a história de maneira muito rápida, em 4 palavras, então 4 palavrinhas, tá? E aí, é isso que eu estou chamando de evangelho. Então, o evangelho não começa lá quando Jesus nasce, o evangelho começa em Gênesis, tá? Então, a história toda, ela se resume em 4 palavras. A primeira palavra é criação. Criação. Então, a gente tem de fazer a seguinte pergunta: o que a criação tem a ver com a nossa sexualidade? Você entendeu a pergunta? Essa pergunta é importante. A segunda palavra é a palavra queda, que é Gênesis capítulo 3. Então Deus criou tudo perfeito, a história é essa, e Adão e Eva então pecam, caem, e eles morrem. Então a queda é muito importante. Muito importante. Inclusive o apóstolo Paulo, quando explicava as coisas para a igreja, lá no Novo Testamento, ele sempre falava do primeiro Adão, porque você estava em Adão. Isso tem a ver com a história, né, que a Bíblia conta. Aí a pergunta é, o que a queda, de que maneira a queda tem, o que a queda tem a ver com a nossa sexualidade? Como é que ela afetou a nossa sexualidade? Se a gente não entender isso, a gente não sai do lugar. A gente nunca vai entender a gravidade do pecado e nada disso. A terceira palavra é a palavra redenção. Então, qual é a primeira? Criação. Segunda, queda. Deus criou tudo perfeito, o homem caiu. A terceira é Jesus é o nosso Salvador, Redentor. Então, Deus envia o seu Filho para nos salvar e pela fé somos salvos. A relação com Cristo nos salva. E aí, uma vez salvos, nós vamos passando por um processo de santificação. A pergunta aqui é, como é que acontece a santificação ou a redenção da nossa sexualidade? Como é que isso é possível? Uma vez que Deus nos alcançou, pela sua graça, fomos salvos, qual é o segredo para que eu realmente tenha uma vida santificada, diferente, né, da vida do mundo? Então esse é o terceiro ponto. E o último é a palavra consumação. Criação, queda, redenção, consumação. Consumação é o fato de que Jesus um dia vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Aí os problemas acabaram. Naquele dia vai acabar os nossos pecados, a gente não vai pecar mais, a gente não vai mais sofrer, a gente não vai mais adoecer, a gente não vai mais morrer, a gente não vai mais ter de precisar vir para congresso.
Ninguém aguenta mais vir para congresso, né? Então a gente vai para congresso, a gente pede aconselhamento, a gente precisa de ajuda, a gente tem que ler a Bíblia, senão a gente peca, senão a gente cai, senão a gente... Por quê? Porque a gente ainda não voltou, não é isso? Então, nós já somos redimidos, nós já temos o reino de Deus, nós já somos templo do Espírito Santo, mas ainda não se completou a obra que se completará quando Jesus voltar. Você entendeu a história? Então nós, nesse exato momento, nós estamos no meio dessa história, correto? Nós estamos entre o 3 e o 4, não é isso? Porque a redenção já aconteceu e a volta ainda não aconteceu. Essa é a história que explica a nossa vida. E ela explica a relação que a gente tem que ter com a nossa sexualidade. Então essa é a nossa espinha dorsal de hoje e amanhã. Isso aqui é muito importante. A gente tem de entender a criação, tem de entender a queda, tem de entender a redenção. Os 3 primeiros a gente vai falar mais do que o último por causa do tempo. Mas é basicamente isso. Então, nós vamos começar pela criação. E nós lemos aqui a criação. A criação é o capítulo 1 e 2 de Gênesis, né? Antes do pecado. E o versículo 28 diz que Deus os abençoou e deu a primeira ordem a Adão e Eva muito antes de haver pecado. Qual é a primeira ordem de Deus ao primeiro casal? Olha a Bíblia aí. O que está escrito aí? Está escrito sede fecundos, frutificai, não é isso? É uma palavra que a gente não usa, mas basicamente tem a ver com a procriação. Eu estou certo ou estou errado? Então, como é que a gente procria? Fazendo o quê? Sexo, não é isso? Então, o sexo e a sexualidade, olha que louco, gente, são as 2 primeiras coisas que aparecem como bênção e como ordem de Deus. Deus está dizendo, é como se Deus dissesse, façam sexo, é isso mesmo. Então, a Bíblia não tem um problema com o sexo e a sexualidade. A Bíblia considera que a sexualidade humana e a relação sexual, que são coisas distintas, a gente vai falar sobre isso, são criações de Deus. São, como o texto diz, Deus os abençoou, são bênçãos de Deus. Sexo e sexualidade são inevitáveis na nossa vida. Você não decide se vai ter sexualidade. E você, então, lida com ela, porque assim é, desde sempre, muito antes de haver pecado. Então, a sexualidade está associada à vida, né? Procriação, vida. Está associada à bênção, está associada à ordem de Deus, está associada à imagem e semelhança de Deus, está associada a coisas muito positivas antes que o pecado existisse. Então, esqueça a ideia de que sexualidade ou sexo são obras do diabo, ou vieram do pecado, ou que Deus tem um problema com isso, que Deus é o contrário, isso está tudo errado. E além disto, este ambiente que nós estamos lendo é um ambiente de prazer, não é um ambiente de sofrimento. O Éden é um jardim, a palavra Éden significa delícias, é um jardim de prazer. Havia mais prazer antes do pecado e não menos. O pecado não aumentou o prazer, ele diminuiu, ele tornou o prazer algo que é capaz de nos escravizar. Então aqui é um mundo perfeito, harmônico e maravilhoso. E isso é importante você entender. A sexualidade para a Bíblia, então, é uma criação de Deus, um patrimônio que Deus nos deu, administrado por seres humanos. Aí eu queria que você sublinhasse a palavra administrar. Nós administramos a nossa sexualidade. Nós não podemos fazê-la cessar. A gente sempre vai ter sexualidade. E aí deixa eu fazer a diferença entre sexo e sexualidade, né? Sexualidade não é sinônimo de relação sexual. Eu sei que é muito comum essa confusão na nossa cabeça. O evento é sobre sexualidade, então ele vai falar sobre fazer sexo. Não necessariamente. Veja, quando é que uma pessoa começa a ter sexualidade? Me diz aí. O que você acha? Uma pessoa começa a ter sexualidade quando ela pratica sexo a primeira vez? Longe disso, né? Na verdade, ela pode nunca praticar sexo.
a vida inteira, e vai ter a vida inteira a sexualidade. Porque a sexualidade não é somente o ato sexual, não é somente a genitália. A sexualidade tem a ver com a administração de alguns elementos que estão conosco sempre, desde que você nasceu, dentro dos níveis de desenvolvimento, dentro da sua história, dos processos de desenvolvimento. Evidentemente, uma criança é diferente do adolescente, que é diferente do adulto, mas todas essas faixas etárias têm sexualidade. Desde o ventre da sua mãe, você tem um corpo sexuado. Você tem um corpo sexuado, dentro do grau de desenvolvimento específico. Veja, na infância, sexo é crime, mas a criança, ela tem, de uma maneira ainda não desenvolvida, a sexualidade. Ela tem, o corpo dela é sexuado, é genitalizado, tem genitália, ela lida com emoções, ela lida com limites, ela lida com prazer, ela tem corpo, ela lida com a sexualidade. Então, a sexualidade é essa coisa que você está lidando toda hora, você está administrando toda hora. Então, veja, não adianta a gente falar para Deus assim, ó, Deus, eu quero que o Senhor tire de mim, arranca de mim, né? Então, essa visão de que você vai ficar muito espiritual, vai ler muito a Bíblia, eu lembro que eu tinha esse problema, né? O meu testemunho, irmãos, é bem fraco, tá? Bem fraco. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, fraquíssimo, né? Eu não matei ninguém, não cheirei orégano, não fui baterista, que são coisas graves, né? Eu sou hétero, é decepcionante, é decepcionante. E aí, o meu problema quando era da igreja, eu nunca desviei, é muito fraco. Às vezes eu conto e o pessoal desvia da fé, de tão fraco que é, né? Eu estou brincando. A minha risada é assim mesmo. E aí eu era do louvor, evidentemente, que sempre os problemas estão no louvor, né? Eu tocava, bateria não, porque é pesado, né? Mas eu tocava baixo e violão, né? E aí o meu problema era ver pornografia, né? Eu não conseguia parar de ver pornografia, eu tentava parar, e aí a ideia era, eu tinha uma ideia assim, né? Eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, eu vou ler muito a Bíblia, eu vou ficar muito espiritual, aí esse negócio vai sair de mim, esse negócio vai desaparecer. Esse negócio era o desejo. Eu não quero ter de lidar com isto, eu quero que isso suma, eu quero que isso, porque eu não entendia algo que era algo que eu tinha que administrar, eu entendia que era algo que eu tinha que eliminar, que se eu fosse espiritual, se eu lesse muito a Bíblia, se eu ouvisse Cassiane, eu ia chegar num nível que, poxa, eu orava muito isso, né? Tira de mim, arranca de mim, me castra. No Pará é me capa, mas vocês não iam entender o Pará, né? Me castra e arranca tal, porque a gente pensa muito em se livrar. Não vai se livrar, você vai ter de orar pedindo que Deus te dê maturidade o suficiente para administrar a sua sexualidade para a glória de Deus. E aí que está o nosso problema, porque depois da queda nós somos bastante incompetentes na administração daquilo que Deus fez, mesmo as coisas boas. Então você pensa, poxa, o pastor está dizendo que sexualidade é muito bom, mas a sexualidade é um campo em que eu tenho um monte de problema, um monte de confusão, como é que pode ser bom? Ora, veja, nós não sabemos administrar nem o que é bom, esse é o nosso problema. Nós não precisamos de uma maldição para nos dar mal, bastam as bênçãos mal administradas, as bênçãos mal administradas. Então a sexualidade é uma coisa muito poderosa, é muito importante. Quando a gente mete os pés pelas mãos, quando a gente não sabe lidar com ela, ela tem um potencial de nos afetar profundamente, né? Nos ferir profundamente, porque ela não é uma brincadeira, mas ela não é um demônio mau, é porque ela é muito boa, mal administrada por nós mesmos. Adão e Eva, que antes de pecar, eles são excelentes administradores, perfeitos, de uma sexualidade perfeita. Nós não estamos mais no Éden, por causa da queda. Então, o que acontece? Vamos colocar da seguinte maneira: só existe duas maneiras de administrar qualquer sexualidade. Olha que eu vou lhe dizer, se você tem atração homossexual, se você tem atração heterossexual,
se você tem disforia de gênero, se você nunca passou nada disso na sua vida, se você é casado ou solteiro, se você é velho ou jovem, só tem duas formas de administrar a sexualidade de qualquer um de nós. A primeira forma é aquela na qual nós vamos ter de administrar 4 coisinhas aqui, ó. Vamos ter de administrar o nosso corpo. Isso aqui foi um negócio que ele fez. Está aqui, né? Onde você vai, o seu corpo está aí. É uma loucura, né? Então você tem de administrar esse corpo. Nós vamos ter de administrar uma coisa que a gente chama de afeto, que são as nossas emoções, afeto. Eu vou explicar melhor depois, tá? Nós vamos ter de administrar uma coisa chamada desejo, porque somos todos pessoas que desejam, de um jeito ou de outro. Nós vamos ter de administrar os nossos desejos. E nós vamos ter de administrar uma coisa chamada prazer, né? Como é que a gente está lidando com o prazer? Tudo isso é de Deus. O problema é que quando mal administrado produz muito problema. Ficou meio ruim, né? Problema, você entendeu? Então, a primeira maneira de administrar é quando eu administro tudo isso, visando a glória do Criador. Cada palavra aqui é importante, tá? Visando a glória do Criador. E fazendo do Criador a fonte de felicidade. Irmãos, atenção, Deus não pode ser para a gente só uma fonte de obediência. Então eu olho para Deus, Ele é meu patrão, Ele manda eu fazer as coisas. Isso está certo, você tem de obedecer a Deus mesmo, que seria glorificá-lo, né? Mas Ele também tem que ser fonte de realização, de felicidade. São duas coisas diferentes. De contentamento. Então essa é a sexualidade número 1. Se eu fizer isto, se eu olhar para o Criador, viver para a glória dele e fazer dele a minha fonte de realização e felicidade, a minha sexualidade será de um jeito. Aí tem a 2. A 2 é simples, é a seguinte: é quando eu administro o mesmo corpo, os mesmos afetos, os mesmos desejos, e o prazer, da mesma maneira, quer dizer, na mesma maneira não, a mesma substância, eu administro visando a glória da criatura, e fazendo de uma criatura fonte de felicidade. É assim que o Evangelho enxerga. O Evangelho, ele enxerga a nossa sexualidade como consequência da maneira como consequência daquilo que governa o nosso coração. Então, se eu estou vivendo para o Criador, a sexualidade é de um jeito. Se eu estou vivendo para a criatura, a sexualidade é de outro jeito. Criatura aqui, irmãos, é você mesmo ou alguma coisa deste mundo, alguém neste mundo. Então, o nosso maior problema é a substituição que a gente faz. A gente tira o Criador e coloca a criatura. E aí a sexualidade muda. A maneira como a gente vai viver a sexualidade vai ser afetada. Quem é que diz isso? O apóstolo Paulo fala isso. Talvez você já leu esse texto e nunca entendeu direito. É um texto complicado mesmo. Está lá em Romanos capítulo 1. Eu não vou ler tudo porque é muito longo. Eu vou tentar parafrasear. É um texto muito famoso porque Paulo cita vários pecados sexuais, inclusive o pecado homossexual. Você já viu, você lembra desse texto? Que ele fala assim: até as mulheres deixaram o uso natural, e mulher com mulher, e homem com homem. Aí ele vai citando outros vários pecados. E a gente tende a falar, Paulo está dizendo que é pecado, mas não é só isso que Paulo está dizendo. Ele está explicando uma outra coisa, que eu vou tentar, que eu acabei de explicar aqui. Se você ler a partir do versículo 19, Paulo vai dizer mais ou menos assim, presta atenção. Porque o ser humano trocou o Criador pela criatura, trocou a verdade pela mentira, confiou nos seus próprios raciocínios, porque ao invés de adorar o Criador, o ser humano adorou a criatura. Ao invés de viver para o Criador, ele viveu para as coisas criadas. Por causa disto, e o texto é muito claro, ele diz, por causa disto. O que ele está dizendo? Se isto acontecer,
haverá uma consequência. Se a minha vida se alinhar a mim mesmo, ou alguma coisa criada que substitui Deus, que passa a ser fonte de felicidade, de identidade, de propósito, eu não vivo mais para Deus, eu vivo para mim ou para alguma outra coisa. Se isto acontecer, qual é a consequência? Aí o texto diz: Deus os entregou por causa disto, que é a causa, que é o mais grave, né? A causa é o mais grave, é o pior. A consequência é só a consequência. Deus os entregou por causa deste pecado, do estado desse coração, que substituiu o Criador pela criatura, que é um coração idólatra. Por causa disto, Deus os entregou a quê? A pombagira, para girar? Deus entregou aos desejos do seu próprio coração. Então ele vai como se ele falasse assim: você está querendo viver para você, então vai lá, vive o seu coração. E aí quando você diz, vou seguir o meu coração, vou fazer o que dá na telha, eu me basto, eu sei, eu vou me realizar, eu sei ser feliz, eu não preciso de Deus, eu vou seguir o meu coração. O que acontece? Você peca, de um jeito ou de outro. Então veja, o comportamento sexual ele está denunciando um problema mais grave, que tem a ver com o coração, que é o centro decisório. Coração aqui não tem a ver com dorama, né? Não tem a ver com sentimento. Coração é o centro das decisões, é o centro dos amores, é aquilo que governa a sua vida. Veja, muitas famílias me procuram e dizem assim: pastor, nós não sabemos mais o que fazer, nós estamos perdidos, porque nós somos cristãos, criamos os nossos filhos na igreja, somos uma família funcional e nossa filha de 16 anos acabou de nos dizer que é lésbica e que está namorando uma outra moça. A gente está sem chão, a gente não sabe o que fazer. Aí eu olho para essa família e digo assim: irmãos, eu entendo, eu lamento a situação, eu entendo a dificuldade, mas eu tenho uma coisa para dizer: a maior questão da sua filha não é a sexualidade. Eu não disse que não é uma questão, eu disse que tem uma questão maior. Essa é uma questão, mas a maior não é a sexualidade. Mas pastor, ela está namorando uma pessoa do mesmo sexo, é isso que a gente não sabe lidar. Como assim não é a principal questão? Vamos lá. Para o Evangelho, essa é uma questão importante, mas ela não é a principal. Ela não é a mais difícil. Como que seria mais difícil? Tem uma mais difícil, tem uma mais profunda. Então vamos pensar na história dessa moça. Ela tem uma família, a família, gente, normal, pai e mãe presente, não foi abusada, vai crescendo, é criada na igreja, está aqui correndo loucamente, né? Atrapalhando tudo, né? E aí ela tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, está lá vivendo a vida dela. 12, aí chega 13, de repente chega na puberdade, que é aquele momento que começam a aparecer de maneira mais clara as atrações, e de repente ela percebe que tem atração por pessoas do mesmo sexo. Vamos lá, primeira pergunta: você acha que ela sente uma grande alegria e que legal, ou você acha que isso produz nela uma certa angústia? O que é mais provável? É uma dor, na verdade, o que está acontecendo, né? Isso é mais provável. Por que isso está acontecendo? Onde é que eu aperto o botão para parar com esse negócio? Porque eu não quero sentir isso, eu não decidi sentir isso,
E ela está ali, aí ela tenta, sei lá, tenta fingir que não existe, ela se apaixona por uma menina, mas ela se segura, e ela ouve na igreja que vai para o inferno, que é o diabo e Sodoma, e ela fica ouvindo e fica com mais medo ainda. Ela só tem 13 anos, coitada. A segunda coisa, você acha que ela procura ajuda assim logo? Ela acha o primeiro pastor e diz: pastor, eu tenho uma pergunta. eu queria ajuda. Você acha que ela vai pedir ajuda direto? Não, geralmente ela se isola, fica sozinha sofrendo. Aí passa 13, 14, 15, 16, já são aí 4 anos sozinha, sofrendo, tentando lidar com isso, naquela angústia, naquela confusão. Os pais ou não percebem ou fingem que não percebem, ninguém está falando sobre isso, até que um dia, essa parte é uma metáfora, isso não acontece literalmente, mas eu vou contar como uma metáfora. Então imagina que um dia ela acorda, olha no espelho e diz assim: quer saber de uma coisa? Só tem um jeito de eu ser feliz, porque eu estou muito infeliz. Só tem um jeito de eu ser uma pessoa feliz. Eu vou assumir esse negócio, né? Eu vou assumir esse negócio porque aí eu vou ser uma pessoa autêntica, eu vou seguir o que meu coração pede. Meu coração está apaixonado por essa moça, eu vou ficar com ela, porque assim eu serei uma pessoa mais feliz. Aí ela chama os pais e conta. Aí os pais começam a sofrer. Ela já está sofrendo desde os 13. Essa tese que ela chegou à conclusão não é uma tese nova, é a tese da queda. Então, Deus criou tudo perfeito e o homem caiu. Por que é a tese da queda? Porque, vamos lá, se a gente agora, são 8 horas e 48 minutos, se nós agora, de uma sexta-feira em São Luís, né, se nós agora decidíssemos fazer exatamente isto, seguir o nosso coração e ser feliz, dar ao nosso coração o que ele deseja. Não importa se você é casado ou solteiro, hétero ou não hétero, não importa, se você decidisse agora, todos nós, o que aconteceria com cada um de nós? Vamos lá, eu vou seguir aqui meus desejos. Mas eu sou hétero. Não importa. Todos nós pecaríamos, irmãos. Todos nós pecaríamos. Nenhum casamento fica de pé. Agora, nós íamos pecar o mesmo pecado? Vamos lá, gente, íamos pecar o mesmo pecado? Não. Então, na camada do comportamento, há uma diversidade, cada um peca de um jeito, porque a gente tem características diferentes. Cada um peca de um jeito. Isso é a camada do comportamento, isso é a camada menos profunda. Só que cada um desses comportamentos que a gente chama de pecado, eles estão saindo do mesmo lugar. Então a gente tem que dar um nome para esse lugar, que é o nosso maior problema, que é o maior problema da minha 16 anos. Vamos dar um nome? Que é a essência da queda. Como é que a gente dá um nome? Eu gosto de chamar isso de independência de Deus. O que é a queda? É quando Adão e Eva dizem assim: eu vou comer da árvore do bem e do mal, e a partir de agora, quem vai definir o bem e o mal sou eu. Quem vai definir a minha identidade? Quem vai definir o que é certo e errado? Quem vai ser fonte de felicidade? Eu não preciso de Deus. Deus não é mais a minha referência. Ele é substituído pela criatura. Independente, autossuficiente. Eu acredito que se eu der ao meu coração o que ele deseja, eu serei feliz. Esta é a tese. Esta é a tese mais profunda. Essa é a tese que faz a pessoa não se arrepender dos comportamentos, porque não é uma questão só do comportamento, é que ela está vivendo a vida orbitando a si ou alguma coisa criada, no lugar do Criador. Então, se essa moça está aqui, ela tem 16 anos, ela foi criada na igreja, tem pai e mãe, está namorando uma outra menina,
A pergunta mais importante para ela não é qual é a sua atração sexual, embora essa seja uma pergunta importante, mas não é a mais importante. As perguntas mais importantes para ela, eu vou colocar 3 perguntas. A primeira é: para quem você vive? Então você que está me ouvindo, a pergunta para você não é se você é hétero, se você não é, se você vai casar ou não, se você quer isso ou aquilo. A pergunta é: você vive para quem? Depende dessa resposta para dizer onde você está. Aí se ela disser assim: então, eu acho que eu tentei viver, eu sei o que a Bíblia fala, eu sei o que meu pai prega, eu entendi, que eu acho até legal, mas eu não quero viver isso, eu quero viver para mim. A segunda pergunta é: em quem você confia para ser feliz? Essa é a pergunta mais sexual. Mas não tem sexo. Pois é, o seu maior problema não é sexo. Em quem você confia para ser feliz? Você confia nas suas estratégias? Eu vou traçar as minhas estratégias, eu vou ficar com quem? Vou ficar com fulano, eu vou ser feliz. Muito bem. Isso é mais importante do que perguntar a sua atração sexual. Você confia em quem? Se ela falar: cara, eu acho que eu confio em mim. A terceira pergunta é: quem você ama mais? Quem você ama mais? Porque nós sempre vamos obedecer aquilo que amamos mais. Eu vou falar disso amanhã. Quem você ama mais? Aí ela diz assim: eu acho que pelo meu estado, eu amo mais a mim do que a Cristo, uma vez que a minha vontade é mais importante do que a de Cristo. Muito bem, então imagina que ela responde sinceramente desse jeito, e esse é o estado do coração dela. Vocês estão me acompanhando aqui? Esse é o estado do coração dela. Está diagnosticado. É a autossuficiência e a independência. Mas aí o que acontece? Ela continua nisso, só que amanhã, vejam os irmãos, de repente ela encontra um homem. Ela encontra um homem, um maranhense. Ela encontra um homem e de repente ela abandona a namorada. Como é que fala aqui? Se junta, não? Vocês entenderam? E se envolve com esse homem. Mas ela casa com esse cara. Tem 9 filhos. Bolsa Família, como a Bíblia manda, como Gênesis 21, 28, frutificai. E ela tem 9 filhos. Aí eu te pergunto, só que ela está respondendo do mesmo jeito. Lembra das 3 perguntas? Ela está respondendo do mesmo jeito. Só que agora ela está com um homem, casada, é uma família tradicional brasileira. Aí eu te pergunto, ela mudou? Calma, pensa um pouquinho. Ela mudou de sexualidade, de sexualidade mudou. Mas o problema é que no que se refere ao Evangelho, ela está no mesmo lugar. Só que veja a mágica: os pais não estão mais preocupados. Vocês estão entendendo? Os pais não estão mais me procurando, porque na cabeça dele está resolvido. Veja como Deus é bom, né? Agora ela está casada. Agora ela é hétero. Irmão, se você não conhece a Cristo, não adianta você virar hétero. Você está no mesmo lugar, você está perdido do mesmo jeito. Se a sua vida é uma vida de independência, você está perdido do mesmo jeito. O Evangelho, irmãos, ele é muito sério. O Evangelho não é a moralização apenas. É claro que o Evangelho vai mudar o seu comportamento, lógico.
Mas o evangelho não é só a adequação do seu comportamento. O evangelho, tem a ver com o estado do seu coração. Eu quase engatei agora aqui, Satanás. Tem a ver com o estado do seu coração. O estado do nosso coração. Então, a maior questão é o nosso coração, como é que ele está. Porque o resto vai sendo consequência disto. Que horas eu comecei a falar, gente? Eu já estou falando há 1 hora. Vocês falam demais também. Eu estou pensando aqui até onde eu vou para a gente continuar amanhã. Estou nem aí também, vamos embora. Se você quiser ir embora, o problema é seu, né? Eu não mandei você vir, né? Deixa eu começar então. Eu quero ler com vocês, para a gente terminar, Lucas 14, 25. Porque eu quero falar um pouco de redenção. Então a gente falou sobre criação, falamos sobre a queda, e eu preciso falar sobre redenção um pouco. Eu vou continuar amanhã, porque não vai dar para falar tudo. Antes da gente ler, deixa eu te dizer, isso é importante porque por muito tempo, e o pastor Kenny pode me ajudar nisso, porque ele conhece o que eu vou falar. Quando eu comecei, inclusive, lá há 20 anos atrás, mais ou menos, eu ia para as palestras e eu ia para eventos como esses. E eu aprendi muita coisa boa. De lá que foi que eu aprendi tudo que eu sei, praticamente. Mas havia sempre um porém. Devido a todo o contexto, né, de onde vinham as abordagens desse assunto, e era claro, e eu me sentia mal, porque eu ia para o evento e se falava tanto de sexualidade, falavam coisas boas, só que era um assunto tão assim psicologizado, era tão uma explicação tão psicológica, que não estou dizendo que está errada, eu estou dizendo que para mim, eu ficava pensando, mas eu não sou psicólogo, eu estou aqui porque eu estou na igreja, né? Eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer discípulo, eu preciso educar meu filho. Eu não sou psicólogo, tem gente que é psicólogo e está tudo certo, mas é que a igreja precisa partir do evangelho. E aí a gente partia de muitas teorias que não eram o evangelho. Eu não estou dizendo nem que elas são erradas, era que não é o evangelho. E a gente vai se perdendo nesse tempo, nesse processo. Como é que a gente enxerga? O que a gente tem de fazer? Para onde a gente vai? A gente não entende qual é o maior problema da pessoa, porque a gente esquece de avaliar tudo a partir do evangelho. Então, irmãos, entenda, se você não compreender como o evangelho se relaciona com isso, não adianta você ser pós-graduado em sexualidade. Não que isso vai te atrapalhar, isso vai te abençoar, mas aqui o mais importante é entender qual é a trilha do evangelho para isso. É a criação, a queda, como é que a queda é interpretada na Bíblia? E aí vem a redenção. Mas antes a gente ler mais outra coisa. O que é a redenção da sexualidade? O que é? Como é que eu resolvo? Quer dizer, vamos lá, legal. O que é que o evangelho considera como linha de chegada? Para o evangelho, qual é o ápice da vida de uma pessoa? Como é que eu sei que alguém está realmente está percorrendo o caminho de Deus? Veja, talvez você pense assim, o ápice é quando a pessoa, vamos pegar o tema da homossexualidade como exemplo, tá? Porque o tema que se fala menos, eu vou falar mais sobre isso, por opção, porque a gente precisa dar mais luz nesse assunto.
gente poderia falar de outro assunto, mas eu quero falar desse. Então, vamos lá, a pessoa pensa assim, a gente sabe que a pessoa está realmente sendo transformada quando ela casa. Tem gente que pensa assim. Não, a gente sabe é quando a pessoa sentia atração homossexual e quando ela sente atração hétero. Pô, agora chegou lá. Irmãos, a Bíblia, a nossa missão como igreja, a Bíblia não diz assim, ide por todo mundo e casai toda criatura. A Bíblia diz isso? Ide por todo mundo e heterossexualizai toda criatura. A Bíblia diz isso? Não, e além de não nos mandar fazer isto, ela não Foi. Obrigado. O pessoal da mídia sempre sabotando. Estou brincando, irmão. Tem um povo na Bíblia que são os midianitas. Né? Eles são inimigos, irmão. Estou zoando. Onde é que eu estava, irmão? São Luís, onde é que eu estou? Vamos lá. Então, a nossa missão qual é? Onde eu estava era o seguinte, a Bíblia, além de não nos dar esta missão, ela não explica como é que faz isso. Não tem um passo a passo. Oi. Quero virar hétero, passo 1, passo 2, passo 3, a Bíblia não tem. Pastor, então o que a gente está fazendo aqui? Pois é, eu vou lhe dizer. O que a gente está fazendo aqui? Você tem de perguntar o seguinte: o que foi que Jesus mandou você fazer? Agora você vai ter que... me dá aqui que eu coloco lá. O cara é folgado também, né? Eu te dei que eu percebi que eu estou folgado, né? Desculpa aí. Então, qual é a nossa missão? Jesus, ele falou assim: olha, vá pelo mundo e faça o quê? Pregue o evangelho e faça um discípulo. Ele mandou a gente fazer isso. Aí na Bíblia tem como faz discípulo. Então, querido, para o evangelho, o que é o auge da vida? Qual é a linha de chegada? É ser um discípulo. É isso que a gente está fazendo aqui. Aliás, é a única coisa que a igreja sabe fazer. É isso mesmo. Porque a igreja pode, talvez a frase não esteja tão correta, é a única coisa que a igreja não pode deixar de fazer. Porque a igreja pode ter uma banda, pode ou não pode? Mas se ela não faz discípulo, não é uma igreja, é só uma banda. Ela pode ter um time de futebol, ela pode ter um projeto social, ela pode ter um projeto de criança, ela pode dar sopa para os mendigos, mas se ela não faz discípulo, não é uma igreja, ela está fugindo da sua missão. Então, se uma pessoa chega comigo e fala: olha, eu quero ser um heterossexual, eu quero casar, você me ajuda? Eu vou ter que dizer para ele: cara, eu não sei fazer isto. Eu não sei fazer. Pastor, então não vai casar? Eu não estou dizendo que não vai. É claro que você pode casar. Muita coisa pode acontecer. Mas eu não posso condicionar a sua vida a este fato, porque eu não posso lhe garantir. Porque o evangelho não lhe garante. Deus não está te devendo um casamento.
Não, mas eu me converti, como é que Deus não vai me casar? Pois é, ele não está te devendo um casamento. É a mesma coisa eu falar assim, uma pessoa é pobre financeiramente, aí ela chega e fala, olha, eu vou me converter, mas eu quero ser uma pessoa com dinheiro, eu posso, essa pessoa eventualmente ela não pode enriquecer? Pode ou não pode? Pode, mas eu posso prometer isso para ela? Não tem nada de errado se ela enriquecer legalmente, nada de errado, mas eu não posso chegar e falar assim, olha, eu te garanto que se você crer no Evangelho, você vai ser rico. Eu não posso fazer isso, eu não posso dizer que você vai casar, eu não sei. Você pode casar, ou não, você pode nunca mais adoecer, é bem provável, ou não. Você pode... O que o Evangelho está nos colocando como auge? Ser um discípulo de Cristo. Como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? É quando essa pessoa casa? Não, porque ela pode casar e não ser um discípulo de Cristo. É quando ela sente atração heterossexual? Também não. E aí Jesus vai nos dizer aqui o que é um discípulo. O versículo 25, Lucas 14, 25, fala assim, se alguém vier a mim, é o 25, ora, ia com ele grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não me ama mais que o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, não me ama mais que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é um discípulo de Cristo? É aquela pessoa que faz uma coisa. Então havia uma multidão, que Jesus está falando com essa multidão, que não eram discípulos. Era uma galera que gostava de Jesus, seguia Jesus, era abençoada por Jesus, mas não era o quê? Discípulo. Ele estava falando, se você quer sair daí e ser um discípulo, você vai ter de fazer uma coisa. O que é? Você vai ter de ter a disposição de me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, mais do que a sua própria vida. Se você não está disposto a me amar mais do que qualquer outra coisa criada, você não pode ser meu discípulo, não vai rolar, não vai acontecer. Por quê? Porque nós somos discípulos daquilo que nós amamos mais, sempre. Nós seguimos aquilo que amamos mais, nós refletimos aquilo que amamos mais, é assim que você e eu funcionamos. Para a Bíblia, é assim que o ser humano funciona. Uma pessoa, ela pode ser um ateu, ela vai amar alguma coisa, aqui, nesse lugar chamado coração. E este amor, esse compromisso interno, vai ecoar na sua vida. Ele vai ser um discípulo daquilo que ele ama mais. Então Jesus não pode ser um lugar, não pode ocupar um lugar que já está ocupado. Poxa, mas pai e mãe, tem um mandamento dizendo que é para honrar pai e mãe, mesmo o pai e mãe que Deus te deu, que mandou você honrar. O cônjuge, ele fala mulher. Paulo diz, maridos, amai vossas esposas, Efésios capítulo 5. Jesus está dizendo, se você amar mais o seu cônjuge do que a mim, você não é meu discípulo. O filho que Deus diz que é a sua herança do Senhor. Irmãos e irmãs, essa parte é fácil porque ninguém gosta de irmão. Irmão é muito chato. E a sua própria vida. Então, irmãos, o auge da redenção, da santificação é ser um discípulo de Cristo. Amá-lo mais do que a mim, mais do que a tudo, independente se eu caso ou não, independente se a minha atração muda ou não, independente se eu estou bem ou estou mal. Não tem a ver com isso. Porque eu vou sempre obedecer aquilo que eu amo mais. Então, se eu estou desobedecendo a Deus, é porque tem alguma coisa no meu coração que se tornou maior do que Deus.
Então não adianta eu falar, Deus, me perdoa porque eu te desobedeci. Por exemplo, não adianta eu chegar com Deus, quando eu via pornografia, eu dizer para Deus assim, Deus, me perdoa porque eu vi um vídeo que eu não deveria ver. Pô, parece muito profundo, mas eu estou falando só da ponta. E é engraçado que na época eu nunca cheguei com Deus e falei assim, Deus me perdoa porque ao invés de buscar alívio, consolo, conforto, alegria no Senhor, eu busquei aonde? Na criatura. O que é pornografia? Então eu, ao invés de buscar no Criador, uma coisa que eu preciso, porque todo mundo precisa de alívio, consolo, conforto, eu busquei aonde? Na criatura. Portanto, eu substituí o Criador pela criatura. Eu sou o quê? Eu sou idólatra. Porque eu considerei a mim mais importante do que Cristo. Portanto, na verdade eu amo mais a mim do que Cristo. Tanto é que eu estou desobedecendo a Cristo. E toda desobediência a Deus é uma obediência àquilo que passou a ser amado mais do que a Cristo, mais do que a Deus. Então nós estamos sempre obedecendo, resta saber a quem. Nós estamos sempre seguindo alguma coisa, resta saber o quê. Então, irmãos, o nosso auge é isso, é Cristo ser a nossa vida. Só que eu preciso terminar, mas deixa eu lhe dar uma má notícia. Tem um problema, porque a gente até balança a cabeça e parece que a gente acredita nisso, mas na prática, irmãos, a gente não acredita muito nisso. Eu vou lhe provar. Quando a igreja, né, não essa igreja, qualquer igreja, quando a igreja geralmente, aqui no Brasil, né, a gente olha uma pessoa, basta a pessoa ser solteira e ter um pouco mais de idade, a gente já sente pena dela. Aí a gente pensa assim, puxa vida, né? Olha fulano, não casou, ele só tem Jesus, né? Veja que miséria. Mas que vida triste. Ele só tem Jesus. Eu, graças a Deus, né? Graças a Deus eu casei. Deus me livre só ter Jesus, né? Casei e tenho 3 filhos obesos. Pô, aí sim, a minha vida, eu sou muito feliz. Porque a gente não acredita muito nisso, irmão. A gente pensa assim, mas se a pessoa só tem Cristo e não... Aí a vida dela é de miséria. Porque lá no fundo, nós colocamos a nossa felicidade na nossa família, que é o que Jesus está dizendo literalmente aqui. Por isso que ele está falando pai, mãe, irmão, filho. E não tem nada de errado em querer ter família, nada. Nada de errado em gostar do marido, da esposa, do filho, nada. Mas o problema é que fica difícil pregar o Evangelho, fica difícil entender o Evangelho, porque no fundo, nós condicionamos a felicidade a certas conquistas que a gente não pode garantir. No fundo, a gente condiciona e trata Cristo como insuficiente. Trata Cristo como, poxa, legal, mas a bênção tem que ser completa, né? Então Cristo não é exatamente o completo, Cristo é a primeira parte. Vai ficar bom mesmo quando você casar. Pastor, você tem alguma coisa contra casamento? Não, irmão. Então você é um hipócrita, porque você casou. Você está falando que Jesus é suficiente, mas você foi lá e casou, né, seu safado? Deixa eu terminar falando isso.
Os irmãos chegam comigo e falam assim: isso é muito fácil para você, que você é hétero, você é casado, você tem filhos, aí fica dizendo que Cristo é suficiente. Quer dizer que você não vai garantir que eu vou casar? Que eu vou ter só Jesus? Poxa, aí é injusto, né? Eu entendo a fala. Eu vou tentar responder. Eu entendo a fala. E ela revela algumas coisas muito importantes. A primeira coisa é a seguinte ideia. A ideia é assim, ó. Você se convenceu desta ideia, ó. Poxa, se eu tivesse tudo que meu coração pede, se a minha vida fosse uma vida governada por mim mesmo, então eu vou casar com quem eu quero, eu vou fazer sexo com quem eu quero, eu vou ficar com quem eu quero, a minha vida vai ser o que eu quero. E eu não quero ser uma pessoa má, eu não quero matar ninguém, roubar ninguém, eu quero apenas definir a minha vida. Eu ia ser muito feliz. Eu ia ser tão feliz, eu ia viver uma vida maravilhosa. Jesus está atrapalhando esta felicidade. Olha que pena, né? É como se Jesus estivesse te sabotando, né? Porque você ia ser muito, muito pleno. Aí, infelizmente, você vai ter de abrir mão de uma coisa maravilhosa para ficar com Cristo. Porque no fundo você confia que o seu projeto de felicidade, eu vou chamar dessa forma, você confia que Ele é capaz de te redimir, sem Cristo, que Ele é capaz de te completar. Você confia no seu coração e este é o seu ídolo. E você não consegue entender como não viver isto, porque, irmãos, ídolo é aquilo que realmente a gente confia. A gente fala, se eu perder isso aqui, eu estou lascado. Isso é um ídolo. Ídolo é onde a gente se apoia. Como é que eu vou abandonar isso aqui? Essa é a primeira coisa. Aí vem a segunda coisa. Eu sei que você acha que é injusto, mas eu preciso que você olhe para o Evangelho. Tem uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, que é conhecida como jovem rico. Você já ouviu falar? Já viu ou não, gente? Jovem rico, vamos lá, é mais ou menos assim: chega um cara absolutamente maravilhoso, jovem, rico, maranhense, cara que toma banho, raro, uma pessoa testosterona, e crente. Você acredita nisso? Cumpridor dos mandamentos, uma pessoa boa, agradável, simpática. Ele é tão bom, o jovem rico é tão bom, porque ele fala, eu cumpro todos os mandamentos. Ele é tão bom, se ele chegasse na casa do seu pai e falasse assim, quero casar com a sua filha, para o seu pai olhar para ele e falar assim, casa comigo. Seu pai abandonava a heterossexualidade. Ele era muito bom. Aí ele chega com Jesus e fala assim, Jesus, é o seguinte, estou querendo entrar para o The Chosen, 5ª temporada, tira esse Mateus aí autista, eu sou melhor. Jesus olhou para ele e fez uma proposta, irmãos. Veja a proposta, preste atenção, você que é um homem de negócio, uma mulher que vende Rinodê, veja se a comissão é suficiente. Jesus fez uma pequena proposta, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você pega tudo que você tem, todos os bitcoins, as terras, aí você acha um pobre, uma vez eu vi um pobre, acha um pobre,
Aí dá tudo para o pobre. Aí ele anotando aqui, né? Então vamos lá, eu pego tudo que eu tenho, aí eu dou para um pobre, legal. Aí você me segue. Aí ele, e aí? Não, já acabou. É um pouco decepcionante. Não, mas e aí? Aí você me segue. Pô, mas aí é injusto, né? Porque eu tenho muita coisa, né? É como se ele pensasse assim, poxa, mas se você chegar para alguém que tem 1,85 no Nubank, negativo, o Nubank foi o único banco que te aceitou, né? Porque você faz a selfie, ele já bloqueia. Pobre, né? Pobre. O celular paga. Eu estou brincando. Aí você chega com esse cara e fala assim, olha, deixe tudo que você tem e me segue. Ele fala, aceita as Pix? Eu estou querendo passar minhas dívidas para alguém. Mas eu não, eu tenho muito a perder. Irmãos, ele olhou para o projeto de felicidade dele. Não é só dinheiro. Está tudo organizado, irmão. Ele não quer ser uma pessoa má. Ele não quer ser uma pessoa má. Está tudo controlado, a minha vida, eu vou ver, aí quer dizer que eu vou abrir mão dessa segurança, disso aqui, o meu projeto. Ele olhou para o projeto, olhou para Jesus, meio magro, cabeludo. E se Jesus não me fizer feliz, né? Irmãos, ele olhou nos olhos de Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele olhou nos olhos da segunda pessoa da Trindade, encarnada. Não tinha coisa mais sublime para ele olhar. Ele não estava falando com um apóstolo, ele não estava falando com um pastor, ele não estava falando com um anjo, um demônio. Ele estava falando com quem? Com o Filho de Deus, literalmente. Ele olhou nos olhos de Deus e foi embora. Porque ele confiou mais no quê? No projeto dele. Então, querido, você que está aqui, deixa eu lhe falar uma coisa. O Evangelho é o seguinte: se você confia que a criatura vai resolver sua vida, você vai ser discípulo dessa criatura, você vai ser discípulo de você mesmo, você vai ser discípulo de alguma pessoa que você ama muito, você divinizou essa pessoa. A Bíblia diz assim: aquele que perder a sua vida, a salvará. Aquele que salvar a sua vida, a perderá. O jovem rico salvou a sua vida. Você entendeu? Ele tinha uma vida, Jesus ameaçou a vida dele. Você tem a sua vida, você é livre, ninguém pode te obrigar a nada aqui. Não, eu quero mudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero... É isso que vai fazer feliz. Esta é a sua vida? É isso que você confia? Você vai se apoiar nisso? Muito bem. O jovem rico se apoiou, Jesus ameaçou a vida dele, ele fez assim, ó, não. Só que o Evangelho diz que ele perdeu. E o versículo diz que aquele que perder a sua vida, a salvará. Então eu não posso te dar outra mensagem, eu não posso falar para você assim, olha, não é assim não, você sabe, o que eu posso dizer é que se você confiar em Cristo, quando você entender quem Cristo é, que Ele é suficiente,
que você pode não casar, você pode não sentir, mas se você tiver Cristo, de verdade, quando você entender o tamanho de Cristo, a completude de Cristo, as outras propostas se tornam ridículas. Se tornam absolutamente desnecessárias. Então talvez você não sabe o que é ter Cristo. Você não entende o quão superior é Cristo a você mesmo. O quanto você não sabe e quanto Cristo sabe. O quanto você não é. Porque talvez você ache que você sabe, que você está vestido, que você sabe andar, que você sabe falar. Mas na verdade, como Cristo diz à igreja de Laodiceia, você está cego, nu, pobre. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. O ídolo é assim, e o ídolo é você, o mais cafona, o mais comum. Então, queridos, para a gente ir embora, a nossa sexualidade não vai nos redimir. Não vai. Você vai fazer todo o sexo que você quer fazer, você vai ficar com todos os parceiros que você quer ficar, você vai mudar o seu nome, você vai mudar de país, você vai mudar de planeta, você vai fazer o que você quiser, vai chegar no vazio do mesmo lugar, porque a sua sexualidade não é capaz, não vai ser capaz. E essa trajetória só vai acontecer porque no fundo você confia em você mesmo. O Evangelho é você trocar a criatura pelo Criador, porque Ele é mais, Ele conhece mais, Ele é digno, e se tornar um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que ama, está disposto a amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a si, independente do que sente, independente se casa ou não. Amém? Vamos orar?